Shalom a todos. Desculpa aí a demora de postar vídeos, é porque eu estou fazendo uma tradução do Zohar, né, do livro Zohar. E assim também que estiver pronto, eu vou criar um vídeo, né, mostrando o dia que eu for publicar. Para quem não sabe, o Zohar tem 56, 57 tratados, né? Então eu estou traduzindo ele, por isso que assim, mas eu prometo continuar postando os vídeos, tá bom? Bom, hoje nós vamos falar sobre a criação, né? Sobre a criação, por que Deus, bendito seja Ele, começou a definir a sua criação. E o muito interessante é que Hashem, quando ele cria o homem, ele fala que o homem é a imagem e semelhança de Deus, né? Isso está lá em Gênesis, em Bereshit. E é muito interessante porque dentro do conceito judaico, cada palavra, cada passagem, por minúscula que seja, por menor que seja, é muito importante. Por quê? Porque nós sabemos que Hashem, bendito seja Ele, Deus, Ele não faz nada à toa. Não existe um Yud, uma letra na Torá que está lá à toa. Tá, gente? Então isso é muito importante vocês saberem. Não existe nenhuma letra lá à toa. E isso é debatido muito dentro no meio judaico até hoje. E o judaísmo é uma maravilha, né? Sempre descobre. A Torá é uma maravilha, na verdade. Que a Torá, se você estudar ela todos os dias, você aprende uma coisa nova. Então, vamos lá. Quando Hashem, bendito seja Ele, fala, e quando a Torá fala que Hashem, bendito seja Ele, cria o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, depois em Bereshit, em Gênesis 2, a Torá nos fala que Deus dá um corpo para Adão, né? Cria um corpo para Adão através do pó. Pega o pó e transforma esse pó num corpo. E o muito interessante é que tem gente que acha que na verdade são dois Adão, né? Mas não é o mesmo Adão. É que em Gênesis 1, Hashem, bendito seja Ele, cria os conceitos da criação, cria o conceito da alma, cria a alma propriamente dita, e em Gênesis 2, ele, como se fosse, ele materializasse essa alma, ele pegasse a criação e formava um meio, uma interligação para que essa alma pudesse interagir com a criação. E como que a alma interage com a criação? Através do corpo. Por isso que existem muitas mitzvot relacionadas a alimentos e tal. Se vocês forem observar as mitzvot, mas vamos supor aí, mais de 85% das instruções do Eterno, ou das leis, conforme a palavra que vocês quiserem usar, é mais relacionada a como nós cuidarmos do nosso corpo, com o nosso próximo e com a nossa alma. Né? Então, o que acontece? Esse corpo é um meio que a alma tem de interagir com a criação. E aí que vem o segredo da coisa. A Torá nos conta que Hashem, olha bem que coisa mais interessante. O que a Torá fala? A Torá fala assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Quando a Torá fala isso, o que nos mostra? Que a luz que nós percebemos não existia, muito menos a escuridão. Parece ser insignificante, mas não é. Imagina. Antes disso acontecer, olha o que Hashem fala. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e na tradução de vocês, e havia trevas sobre a face do abismo. E a presença de Deus se movia sobre a face das águas. Mas, na verdade, o que está falando não é isso no original. No original fala assim, mais ou menos assim. E a terra era sem forma e vazia, e havia o
caos sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Na verdade, isso é uma linguagem figurativa explicando a transformação da matéria. Vocês sabiam disso? Na verdade, esse trecho de Gênesis está falando o seguinte: olha, Deus ele criou, primeiro ele criou espaço e tempo. Depois que ele criou espaço e tempo, isso para quem estuda física vai ser fácil. Para quem não estuda física, quando fala que o espaço e tempo não existia, está dizendo que até o nada não existia. Isso a física explica isso. A ciência, a física explica isso. Então não existia nem o nada. O que nós entendemos que é nada, apesar que o nada não existe. Para quem estuda física sabe disso. Tanto é que o lado escuro do universo hoje já tem um nome, matéria escura. Se sabe que 90 e tantos % do universo é composto de matéria escura, né? Então não existe o nada, mas no conceito popular é o nada. Então não existia não nada. Deus, bendito seja ele, criou nada. Depois que ele criou nada, ele criou os conceitos de energia e matéria, que seria, né, que está aqui de uma forma poética como céu e terra. Depois o que ele fala? Ele fala que a terra era sem forma e vazia, ou seja, a transformação química e física da energia para a matéria, que já é comprovada. Inclusive Albert Einstein já começou até na teoria da relatividade, começou a explicar que no universo existe a teoria da relatividade, onde que as energias, né, faz a luz, dá a volta, etc. Já estão se provando que já é provado na ciência que a energia se transforma em matéria. Então é isso que a Torá está nos explicando. Está explicando que seria o Big Bang. Seria o Big Bang. Seria a partícula que não tinha forma, tá? Vazia porque ela não tinha forma. Ela era só um ponto do universo. Começou a se criar o espaço e tempo, porém não tinha nada definido. Não sabia o que era estrela, o que era planeta, o que era os elementos químicos, como é que não existia gravidade. Tudo estava começando a surgir aí, porque a gravidade ela existe para energia e para matéria. Para quem estuda física sabe disso. Para vocês verem com tanto a Torá é rica. Para vocês entenderem com tanto a Torá é rica. Então, quando a Torá fala isso, a Torá fala que o Big Bang. Então, quando eu falei havia treva, havia o caos, por quê? Porque tudo estava comprimido. E o que a ciência fala? Que tudo era comprimido a uma partícula, que é a partícula da criação, o famoso Big Bang. E de repente, lá em Gênesis 3, olha o que acontece. Ele disse Deus, haja luz e houve luz, ou bum, a explosão. Ou seja, aí começa a surgir os conceitos do universo. Aí Hashem, bendito seja ele, cria o conceito de luz. Quer dizer, era essa matéria, esse espaço e tempo, esse nada que surgiu primordial, era um nada que não tinha cor. E o mais interessante é que no Zohar fala isso, que era uma luz que não tinha cor, era uma escuridão que não tinha cor, não existia. Eu sei que é difícil compreender, mas não existia. Não existia noção de cor, não existia noção de luz. E Hashem começa a criar os conceitos de luz. Aí Hashem, bendito seja ele, na sua infinitíssima sabedoria, ele começa a criar o que é luz, o que é escuridão, o que é matéria, o que é gravidade, quais são as leis que regem o que a transformação de uma matéria para outra, nesse patamar é química, nesse patamar é física, nesse patamar é matemática, nesse outro patamar, na evolução disso tudo, chega a parte da biologia, onde que chega o homem, os animais, se vocês forem olhar, vai seguindo, ele vai falando que ele fez separação da luz e tal, depois ele cria haja expansão no meio das águas. Por que ele usa a palavra água? Por que a Torá usa a palavra água? Porque Hashem estava explicando de uma forma que o povo pudesse compreender. O povo não tinha nem noção do que era física.
Mas foi a partir daí que o povo começou a entender como é que funciona o universo. E foi com essa percepção maravilhosa da grandiosidade do Criador que o povo hebreu foi proibido de ser idólatra. Mas voltando. Então aqui eu acho que já deu uma pré-introdução para vocês entenderem como é que funciona essas partes de Gênesis. Agora, o Zohar fala uma coisa muito interessante. O Zohar fala que Hashem criou a luz, criou toda a criação minúsculo, o universo, cada planeta, cada grão de areia, cada molécula, cada situação, cada ser, tudo que vocês conseguirem compreender no meio de vocês é um minúsculo ponto do poder de Deus. Por que Deus fez isso? Porque é a única forma do nosso corpo, que é a conexão da nossa alma com a criação, porque nossa alma ela só compreende a criação através do corpo. Por isso que Hashem criou o corpo. Estamos interligados. Então, a única forma do nosso corpo compreender, nossa alma, compreender a criação é através do nosso corpo. E tudo isso, por mais grandioso que se pareça, o universo, o infinito, o planeta Terra, as suas peculiaridades, tudo é um minúsculo ponto do poder de Deus apenas. O que isso nos faz pensar? Na verdade, gente, quando eu explico para vocês o poder do Criador, contanto o Criador é grande, é poderoso, ao ponto do próprio universo, algo que não tem começo, nem meio, nem fim, caber dentro dele, ainda ser menor do que ele, é para vocês entenderem que não tem como existir um Deus, uma força, um poder que sequer se assemelhe ao Criador. Por exemplo, se você é uma pessoa que diz, eu sou monoteísta, mas eu acredito no diabo, você não é monoteísta, você é politeísta. Por quê? Porque o monoteísta é aquele que acredita em um Criador absoluto, que não existe um poder nem que ele criou e nem que ele não criou que possa bater com ele. Não existe. Então, gente, tudo foi criado pelo Criador. E tudo isso que você vê, o seu dia, o sol, as estrelas, a matéria, tudo é reduzido ao máximo perante o poder de Deus para simplesmente que você possa compreender o Criador. Por quê? Porque foi o desejo do Criador. O Taná nos fala que nós somos limitados a compreender Deus só até um ponto. Depois desse ponto, nós não conseguimos compreender Deus. Mas nós podemos entender o seu poder através da sua criação. Deus, gente, como diz o Ramban no livro Sefer Hamadar, ele não existe sequer no tempo. Deus não tem idade. Então, se você imaginar Deus, um homem velhinho, com barba branca, não tem nada a ver com Deus. Deus não existe no tempo. A idade não pega ele. Então, tudo que vocês pensarem, até o que eu estou falando aqui, foi conceitos que ele criou. Então, se você consegue captar, compreender a grandeza desse Criador, ao ponto de entender o tamanho que somente ele devemos temer e respeitar, você se torna um grande monoteísta. E o mais bacana disso tudo, o mais bacana é que Deus, ao contrário de que muitos pensam, ele também não está lá em cima só esperando você errar para te castigar. Não. Até quando você tem vida, você tem o poder de se arrepender, o poder de mudar sua história. Quando a Torá fala que Deus fez luz e luz transformou escuridão, ainda falou que é boa, a Torá também está nos ensinando que até o mal, de certa forma, pode te guiar para o bem. E você também pode transformar esse mal em luz. Então, você é uma luz do Criador. Não importa se você é judeu, se você não é. Se você nasceu, você está aqui,
Você é importante para o Criador. Tem pessoas que estão se apegando muito a dogma. Ah, eu sou judeu, eu quero ser judeu. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou... Gente, o que o Criador deseja do ser humano não é o status. Tanto é que se o povo judeu fosse um povo... somente fosse o povo escolhido de Deus, eu não tinha criado vocês. Cada um é importante para o Criador. Mas lembre-se, não tem como você melhorar sua vida esperando um abracadabra. Tem gente que acha que é assim, eu vou rezar ou orar para Deus para que minha sorte melhore. Mas não muda de atitude, não reconhece seus erros, não escuta ninguém. Você vai orar em vão. É igual tá lá em Jeremias, Isaías, né? Quando Hashem fala, eu não quero mais sequer ouvir sua oração. O que o profeta está falando? Que Deus está falando através do profeta? Uai, vocês rezam para mim, vocês oram para mim, vocês jejuam para mim, vocês guardam meu sábado, mas o coração de vocês não mudaram. As atitudes de vocês continuam sendo tolas, sendo ruins. Então, gente, muitas vezes é melhor mudar a atitude, reconhecer nossos erros, do que... Não é que rezar seja ruim, orar é ruim, mas é melhor. O que adianta você rezar, orar e não muda de atitude? Então, se você quer melhorar a sua vida, pegue o exemplo da criação, transforme a escuridão em luz, transforme sua vida. Hashem deu todos os meios necessários para que você, homem ou mulher, não importa, seja feliz. Mas depende de você, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado dessa explicação e também desse conselho no final. E lembre-se, Gênesis é um dos livros mais misteriosos, né, que tem da Torá, porque tem muito mistério dentro de Gênesis. Só para vocês terem ideia, esse conceito de corpo que eu expliquei para vocês, que é um meio que a alma tem de compreender a criação, também está ligado com a feitiçaria, que depois eu faço um vídeo para vocês, como é que a necromancia, a invocação dos mortos, só pode acontecer de um ser vivo para um ser morto e tal. Depois eu faço um vídeo para vocês entenderem a importância que é do corpo e por que nós somos proibidos a praticar esse tipo de coisa, beleza? Shalom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e até o próximo vídeo. Baruch Hashem.